índice de educação e o maior de evasão escolar do país. Dados do Unicef apontam o estado como que apresenta o maior índice de alunos que abandonaram seus estudos. As maiores taxas de evasão escolar estão nos primeiros anos do ensino fundamental. Segundo o IBGE, esses dados de 2017, 17,8% dos alunos desse período desistiram do estudo. Na primeira e segunda série, cerca de 20% das crianças não voltam às aulas. Por isso, senhor presidente, se nós, com todas as condições que já são dadas, temos dificuldades em manter o aluno dentro da sala de aula, imagine ainda quando se há uma dificuldade de cumprir aquele que é o objetivo, sim, do Estado, de maneira ampla, que ela quer conceder, que é permitir o acesso através de um transporte escolar público. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é uma das mais importantes políticas públicas existentes no Brasil. Por meio do Fundeb, é garantido o financiamento de toda a educação básica pública, com base em princípios de equidade e de forma que todos os estados da federação tenham um piso básico de recursos por aluno. Apesar dos recursos do Fundeb serem principalmente de origem municipal e estadual, a União complementa os fundos daqueles estados cujos recursos próprios não alcançam o mínimo por aluno definido nacionalmente. Dentre os estados que receberam complementação da União está o estado de Alagoas, com estimativa que vem a receber nesse ano de 2019 cerca de 458 milhões de reais. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, por sua vez, consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear o transporte de alunos de educação básica pública residentes em área rural. Serve também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Esses recursos são transferidos diretamente aos estados e aos municípios, responsáveis pelo transporte dos alunos de suas respectivas redes. Como qualquer recurso público, os oriundos desses dois programas devem ser geridos com base nos princípios de administração pública, buscando maximizar a eficiência e efetividade das políticas públicas. E aqui, senhor presidente, eu chamo a atenção para as notícias que foram veiculadas esta semana, em que dão conta de que no estado de Alagoas, a gestão desses dois programas está sendo vítima de uma suposta organização criminosa, com suspeita de enormes prejuízos para os cofres públicos e para a população beneficiária das políticas educacionais. Repito, é um assunto que nós estamos tratando aqui sobre um estado que tem os piores indicadores educacionais, que tem a maior taxa de evasão por aluno, que o transporte escolar poderia ser um meio para ser um estímulo que essas crianças e adolescentes cheguem à sala de aula, e nós temos hoje, de acordo com a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, uma operação batizada de Casmurros, para investigar práticas criminosas de desvio de recursos públicos desses programas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação no estado de Alagoas. De acordo com a CGU, a suposta organização criminosa promovia direcionamento de contratações de prestações de serviço, beneficiando por meio de superfaturamento. Afirma a CGU que também foram detectadas evidências de direcionamento de dispensas emergenciais por meio de cotações de preços elaboradas em conluio, retardamento de processo licitatório, ausência de publicação de cotações de preço, celebração de apostilamento, quando estavam clara a necessidade de um termo aditivo e serviços prestados de forma precária, colocando em risco os estudantes transportados. A participação dos servidores públicos por ação ou omissão foi condição necessária para o sucesso do esquema criminoso. A investigação aponta a inobservância de requisitos exigidos para a contratação das empresas, a ausência de fiscalizações adequadas na execução dos contratos, falsidade ideológica em atestados ou declarações inseridas em processo de pagamento e de dispensa emergencial de licitação. Então, senhor presidente, é algo seríssimo, repito, não é o fato em si de se ter uma investigação, uma operação como essa, capitaneada pela CGU, MPF e outros órgãos de controle, e a Polícia Federal, já é grave. Agora, grave num estado
que tem os piores indicadores sociais, em que tem a maior evasão escolar, um dos piores indicadores educacionais, se falar no serviço que já não estava sendo prestado com qualidade, já era péssimo, porque demonstrava que a gestão não estava sendo boa. Agora, além disso, tem um agravante que já está numa fase bem avançada, que com certeza deixa triste os alagoanos que apostam cada vez mais em evolução. Estamos caminhando em alguns aspectos para trás. A CGU aponta que os desvios acarretam prejuízos financeiros, tendo sido identificado um montante de 8,5 milhões em superfaturamento, podendo chegar a 21 milhões. Além dos prejuízos sociais aos alunos, em virtude das precárias condições de segurança de parte da frota dos veículos escolares, que alguns já estão, inclusive, em situações precárias. E ainda superlotação, entre outros problemas. E essa situação, caso comprovada, é inadmissível. Precisamos ter tolerância zero com desvios de conduta dentro da administração pública. Estamos falando do futuro de milhões de crianças alagoanas que estão sendo diariamente prejudicadas pela falta de compromisso e também pela falta de caráter de alguns que lidam com dinheiro público. Como parlamentares, precisamos cada vez mais pensar em mecanismos legais que evitem que situações desse tipo não se concretizem. Então, senhor presidente, não podemos fechar os olhos para uma situação como essa. Não é algo pontual. É algo que se repete, que é necessário usar sim os microfones, usar essa tribuna, chamar a atenção para aquilo que os órgãos de controle identificaram na fiscalização do recurso público federal, que deveria servir para melhorar a vida das pessoas, que deveria servir para melhorar a educação, onde o Estado é extremamente desigual de outro e que, infelizmente, está causando decepção. Então, era esta